O anúncio sobre possíveis mudanças para a quebra do monopólio do INSS na concessão desses benefícios é uma nova etapa de discussão sobre os novos caminhos da reforma previdenciária no Brasil. Pelos números que o jornal o Globo traz hoje e que o Carlos Alberto já antecipou algumas informações, em 2018 o INSS concedeu pelo menos 2.061.000 pensões por morte. Foram 1.239.000 auxílios à doença e outros 429.000 auxílios acidente, além de 53.000 benefícios de salário maternidade. Esses são alguns dos números que despertam a atração do setor privado, das seguradoras, dos bancos, para disputar esse mercado com o INSS. Como também o Carlos Alberto antecipou, ao invés do segurado do INSS, no caso do auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade, buscar a agência do INSS para obter o benefício, a concessão dessa cobertura será feita por uma seguradora credenciada pelo INSS ou que tenha ganho a concorrência para administrar esses benefícios. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Até, Luziano, o polêmico auxílio reclusão está incluído dentro dessa proposta de um projeto de lei, né, para ser encaminhado ao Congresso Nacional. Quando eu falo polêmica é porque muita gente ainda se confunde, critica o governo pelo pagamento do auxílio reclusão a presidiárias, dizendo que eles acabam sendo beneficiados e que, na realidade, o custo com eles é muito maior do que se paga, por exemplo, a aposentadoria e tal. A gente já explicou isso aqui, mas para não sair do foco, a proposta, Luciano, ela abre uma nova perspectiva que vai além daquilo que a gente está acostumado a tratar e ver a reforma da Previdência, como o pagamento apenas de benefícios e tudo mais. O que é isso aqui na realidade? A Constituição até já previa isso, previa que houvesse essa concorrência, que se abrisse essa possibilidade de colocar a concorrência privada de seguradoras e tal. Só que na prática, isso vinha ocorrendo? Não ocorria. O que existe hoje é uma seguradora, a líder, por exemplo, no caso de acidentes de trabalho, especificamente. Ela é quem concentra tudo que diz respeito a acidentes de trabalho, de motos que a gente vê por aí, e que quem paga a conta no final é o governo. Quando o governo está propondo isso, Luciano, uma coisa que passou, que não causou polêmica, na realidade o governo está querendo separar um pouco as coisas, focar mais no pagamento de pensões, no pagamento dos benefícios clássicos da Previdência e separar essas outras ocorrências que não são factuais, que não são do dia a dia, porque ninguém espera ir para o trabalho e se acidentar de moto, ninguém espera ir para o trabalho e quebrar uma perna. Então são acidentes considerados não factuais e é com isso que ele quer abrir o mercado. E são os chamados benefícios de risco não programados. Não programados. Porque o que está programado é a aposentadoria, é a pensão. É você ir ao seu trabalho e voltar normalmente, com tranquilidade, embora isso infelizmente não aconteça. E como é que o governo está trabalhando essa questão? Como é que ele quer incentivar o mercado? Ele quer fazer o seguinte, que, por exemplo, o empregador, ele que hoje contribui com até 20% na reforma, na contribuição previdenciária, que ele tenha dedução e que com isso ele se sinta estimulado a ir para o mercado privado, abre-se a concorrência e aí naturalmente as seguradoras, para concorrer nesse mercado que é amplo, ofereçam preços mais baratos. Por exemplo, Beto, uma área que chama a atenção. Hoje nós temos uma frota gigantesca de motociclistas no Brasil, principalmente Exato. nos estados do Nordeste. Hoje, grande parte dos trabalhadores se desloca de casa para o trabalho ou do trabalho para casa por meio de motos. E há um risco sempre crescente do número de acidentes com motos. Quando esses acidentes acontecem, as vítimas, quando escapam de sequelas mais graves ou quando escapam da morte, mesmo de acidentes considerados mais
graves, nós temos uma demorada recuperação dessas vítimas nos procedimentos médicos que chegam ao Sistema Único de Saúde. Esse seguro para empresas que trabalham com motociclistas vai ser um seguro considerado bem mais elevado, porque as seguradoras irão definir o preço do seguro para pagar o benefício de acordo com os riscos. Quanto maiores os riscos, claro, maiores serão os valores a serem cobrados como seguro. Essa linha de raciocínio? A linha de raciocínio é exatamente essa, Luciano. É esse mesmo, e isso é o que eu acho que ainda vai gerar talvez um pouco mais de polêmica, né, na aprovação e na discussão dessa matéria, em função de que as empresas podem não querer assumir esse ônus. Porque você disse bem, o seguro de moto é um seguro mais caro. Naturalmente, se você, olha só, hoje, Luciano, um dos casos que mais enchem a Justiça do Trabalho de ações é exatamente os acidentes com motos, quando o trabalhador alega que se acidentou e estava a caminho do trabalho ou retornando. E aí entra todo um debate, toda uma discussão, se na realidade aquilo ali pode ser atribuído como acidente de trabalho, ou seja, isso acontecendo, as empresas, elas podem terceirizar isso? Pode, mas naturalmente as seguradoras vão cobrar mais por isso, porque moto em si, ela já é um meio de transporte perigoso. Vamos mudar agora o foco, saindo da questão das motos, mas coloque num acidente de trabalho normal, um trabalhador da construção civil, um trabalhador que trabalha numa caldeira, por exemplo, de um hospital, de uma fábrica de margarina, por exemplo. Existe o risco? Existe, mas esse risco não programado acaba sendo um risco mais calculado e menos possível de ocorrer se medidas de segurança no trabalho forem adotadas. Já com as motos não, aí passa além da empresa, porque cabe a própria responsabilidade do trabalhador que está se dirigindo ao seu trabalho utilizando a moto como meio de transporte. E aí também nós ainda não temos o detalhe, afinal o governo está no início dessa discussão interna, os projetos estão sendo elaborados para serem enviados ao Congresso Nacional, começando a tramitação pela Câmara Federal, mas a interpretação no primeiro momento, Beto, é que essa transferência de responsabilidade com a quebra do monopólio do INSS na concessão desses benefícios pode ter um impacto muito grande nos cofres do INSS e também para a população. Por exemplo, quando há um seguro, imagino eu, e estou também fazendo a pergunta, Beto Almeida, com um acidente de moto. Se o motociclista paga aquele seguro para ter uma cobertura no tratamento por uma eventual sequela de acidentes, esse tratamento será bancado pela seguradora. Exatamente. Em hospital particular ou mesmo em hospital credenciado pelo Sistema Único de Saúde, que será ressarcido pelas despesas a serem feitas com o tratamento dessa vítima de acidente. É esse o caminho? Parece-me que há interpretação do que o governo está discutindo nesse momento. É esse o caminho, a interpretação é exatamente essa, Luciano. E o propósito é fazer com que o governo reduza, naturalmente, o gasto que ele tem hoje, que chega a 130 bilhões por ano. Não é que o trabalhador vá deixar de ser assistido, porque muita gente pode ficar, se o governo vai tirar a responsabilidade dele. Não, apenas vai ser terceirizado, repassado para que as empresas da qual o trabalhador está vinculado, ela possa ir ao mercado de seguradoras e poder contratar esse próprio serviço, lá, naturalmente, barateando, porque lógico que vai ter concorrência. Eu imagino e haverá também, certamente, um rigor maior na liberação, na concessão de benefícios.